todos e todas. Mais uma vez, nós iniciamos o encontro do segundo ciclo de Literatura e Invisibilidades em Debate, hoje com o título Racismo Recreativo e Queeridade em Histórias em Quadrinhos, com duas convidadas muito especiais, a professora Renata Gonçalves Gomes, que também é muito amiga, muito conhecida de longa data e que me faz muito feliz estar aqui hoje, e a professora Priscila Tuane Cruz Fernandes da Costa. Então, sejam já desde agora acolhidas por todos nós, né? Assim como todos e todas que estão aqui na sala ou nos assistindo pelo Facebook, se sintam todos à vontade, muito bem acolhidos no nosso encontro de hoje e nos nossos próximos encontros. Então, esse encontro se chama segundo ciclo de Literatura e Invisibilidades em Debate, né? Alguns importantes avisos que a gente sempre dá, para procurar manter os microfones fechados enquanto houver a fala das palestrantes ou do mediador, ou quando alguém for se pronunciar, para evitar microfonia. Com relação à presença, não precisa se preocupar, que lá por 18h30, mais ou menos, lá pelo final das falas, a gente coloca um link de Google Forms para que todos preencham. Será colocado tanto no chat aqui do Google Meet, quanto nos comentários lá no Facebook, tá? Então, tanto a presença quanto aqui, quanto lá, tá bem? Certificados, geralmente a gente tenta deixar pronto em 15 dias, às vezes não consegue por conta das atividades, né, mas geralmente em 15 dias os certificados estão prontos, tá? Qualquer dúvida, os e-mails estão aí, tanto o meu e-mail pessoal, quanto o e-mail do projeto. E a gente incentiva que o chat seja usado para o debate, comentários, perguntas, que vão ser recolhidos pelo nosso mediador e depois conduzidos às nossas palestrantes. Então, nós temos uma programação de toda terça-feira, às 17 horas. Hoje nós temos o evento de racismo recreativo e queeridade em histórias em quadrinhos. Na semana que vem, o tema é educação e resistência quilombola em tempos de pandemia. Tá? Temos aqui, teremos a professora Maria Páscoa Sarmento e a professora Vanusa da Conceição Cardoso, que tanto são acadêmicas, professoras, como também são pertencentes a comunidades quilombolas. Todos os nossos encontros, nós fazemos a homenagem a alguma personalidade importante para o movimento negro, ou para o movimento feminista, ou, enfim, para os temas que nós temos caros ao nosso encontro. E sempre acontece que essa imagem acaba não baixando, não sei porquê, nesse slide. Mas hoje, então, a nossa homenagem vai às mulheres indígenas, que a nossa aluna Michele vai fazer a leitura da homenagem. No encontro de hoje, homenageamos as mulheres indígenas do Brasil e América Latina, na pessoa de Rigoberta Menchú, indígena da Guatemala, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 1992. Sua luta pela efetivação dos direitos humanos, principalmente em favor dos indígenas. Dolores Caguanga, líder feminista e ativista pela luta dos indígenas e camponeses do Equador. Sônia Guajajara, Maranhão, ativista, política, militante do movimento indígena, principalmente pela demarcação de terras e também educadora. Querexu Ixapuri, Eunice Antunes, Santa Catarina, deputada estadual pelo PSOL, indígena da terra Morro dos Cavalos, reconhecida a primeira cacica do Brasil. Ecofeminista, tem uma intensa luta pela demarcação de terras indígenas, pela preservação dos povos e a valorização da infância. Catumirim, indígena bororo, bissexual e feminista, rapper, moradora da periferia de São Paulo. Mulheres indígenas, cada uma com sua arte, com suas lutas, com suas vozes, seus mandatos, com suas etnias. Mulheres do artesanato, da aldeia, das ruas, do palácio, das periferias, das universidades. Mulheres camponesas, políticas, intelectuais, poetas, cientistas, médicas. Mulheres indígenas queers, doutoras, mestras, educadoras. Mulheres mães, cacicas, filhas da terra. Mulheres que empunham suas armas e vão para o fronte, que levantam bandeira e se inserem na luta. Mulheres que enfrentam a morte, personificada na figura do algoz que preside o Brasil. Mulheres mães, filhas e irmãs da terra,
reconhecem nas relações mulheres indígenas, seja na aldeia ou na cidade, no centro ou na periferia, nas universidades ou no campo. Mulheres e suas lutas, sempre presente. Então, viva as mulheres indígenas, que são força, são resistência, né, e que ainda muito invisibilizadas, né, apesar de todas as suas lutas. Viva as mulheres indígenas. Então, nosso encontro é organizado pelo Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades, pertence ao GELIX, Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade. Então, hoje nós temos a professora Renata, a professora Priscila, como palestrantes, e que daqui a pouco serão apresentados, então, pelo professor Dr. Carlos Alberto Correia, professor do nosso campus Tomé Açu, e também muito querido para o nosso projeto de Literatura e Invisibilidades. Então, desde já, eu já agradeço a professora Renata e a professora Priscila pelo pronto aceite e por essa tarde que, com certeza, nos fará pensar, refletir muitas coisas. Agradeço ao professor Carlos também por estar aqui conosco, por fazer a mediação deste encontro. Agradeço ao Joel e à Josiane. Sem o apoio do Joel e da Josiane, seria muito difícil conduzir um encontro online. A Michele e as integrantes do nosso grupo de estudos. Aqui eu sempre coloco, como todos sabem, essa imagem final do nosso campus, né, como um convite, um sinal de acolhimento desse campus no meio da floresta, né, no desejo de que brevemente a gente, quem sabe, se encontre aqui presencialmente para repetir esses encontros, né. Além disso, hoje nós queremos homenagear o nosso campus, porque faz 7 anos da sua presença aqui em Tomé Açu, né, no município de Tomé Açu. Então, uma presença importante da interiorização das universidades, de onde o conhecimento pode chegar um pouco mais longe, né, das universidades que antes se isolavam nos centros urbanos, nas grandes capitais, mas que, aos poucos, né, devido aos investimentos anteriores, e as políticas de expansão da universidade, podemos ter esse campus que faz muita diferença aqui no município de Tomé Açu, na região do Vale do Acará, na região do Vale do Rio Capim. Então, com essa homenagem ao nosso campus Tomé Açu, da Universidade Federal Rural da Amazônia, eu passo a palavra ao professor Carlos, que vai conduzir daqui para frente esse encontro, vai apresentar as nossas palestrantes. Professor Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, professor Marcelo. É muito bonito a gente ver essa imagem do nosso campus de Tomé Açu e promover essa discussão e esse acesso que as tecnologias, de alguma maneira, estão possibilitando nesse nosso tempo de pandemia. Então, a gente tem esses lados bem conflituosos, mas pela programação que o segundo ciclo de debates de invisibilidade, né, literatura e invisibilidade vem promovendo, esse conhecimento está chegando cada vez mais a todos os lugares do Brasil. Então, nesse sentido, eu agradeço por poder participar dessa tarde. Cumprimento a professora Renata, a professora Priscila. Antes a gente já vinha conversando que para mim é um prazer muito grande poder ouvi-las hoje, aí, mediar, trazer essas contribuições que a gente espera que aconteça na fala de vocês. E eu já venho percebendo o nosso chat sendo movimentado, e a intenção é essa mesmo, é pedir para que todas as pessoas que estão participando aqui dessa mesa, elas contribuam, façam seus posicionamentos, suas perguntas através desse chat, que eu vou fazer o máximo possível aí para a gente discutir e trazer as considerações das professoras, promovendo essa discussão, certo? Então, vocês podem acessar, perguntar, fazer esses questionamentos no chat, a gente incentiva essa participação geral de vocês, ok? E relembrando, né, o apontamento do professor Marcelo, manter esses microfones, então, desligados durante a apresentação das professoras, para que flua, para que a palestra e a discussão aconteça de maneira mais harmônica e a gente consiga aí aproveitar o máximo possível. Eu vou, então, começar a apresentação.
A nossa apresentação, ela se inicia pela professora Priscila Tuane Cruz Fernandes da Costa. Priscila, ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, é especialista em Educação em Direitos Humanos pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Federal da Paraíba. Ela tem uma segunda graduação em Letras Estrangeiras Modernas e licenciatura em Língua Inglesa também pela Federal da Paraíba. E, nesse contexto, ela atuou como extensionista nos projetos Espaço para a Formação do Professor e da Língua Inglesa e Tradução e Empoderamento da Mulher, ambos pela Universidade Federal da Paraíba. Possui experiência como professora de língua inglesa no programa Idiomas Sem Fronteiras e no Centro Marista de Línguas. E desde 2018 participa como pesquisadora do grupo de estudos sobre críticas feministas estadunidenses, o GRIFES. Professora Priscila, a fala é com você. Boa apresentação, e a gente está ansioso para ouvi-la a respeito da temática do racismo recreativo em histórias em quadrinhos. Bem, boa tarde a todas, todos, todes. Como o professor Carlos acabou de me apresentar, meu nome é Priscila. Está todo mundo me ouvindo bem? Tá ok? Sim. Então, só para conferir. Primeiramente, eu queria agradecer demais o convite do professor Marcelo, agradecer a mediação do professor Carlos e também o convite da professora Renata. Hoje eu vou tentar conversar com vocês assim, sobre alguns elementos da minha pesquisa no contexto do meu trabalho de conclusão de curso, no curso de Letras em Inglês, que foi orientado pela professora Renata, e que tem muita influência do trabalho que a gente realiza dentro do GRIFES, né, que é esse grupo de pesquisa coordenado pela professora Renata, onde a gente discute crítica feminista interseccional, e como a professora Renata estava falando um pouquinho antes, surgiu assim, esse interesse comum do grupo de trabalhar com quadrinhos, e a gente vem muitas das integrantes trabalhando com quadrinhos. Eu vou apresentar, né, fazer uma apresentação em slide, né, então eu vou ficar sem ver vocês por um tempo, mas eu reitero que o professor Carlos falou, que vocês vão colocando as dúvidas ou comentários, enfim, sugestões no chat, e qualquer coisa também podem me interromper, tá? Não tem nenhum problema. Podem abrir o microfone e pedir a fala aqui, não tem problema nenhum. Então, deixa eu só pegar aqui a apresentação. Essa. Prontinho. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Ah, tá, pronto. Então é isso. O título da minha fala é Mulheres Queer, Representatividade em Dykes to Watch Out For, da Alison Bechdel. E com essa apresentação eu pretendo cobrir esses 4 pontos. Primeiro eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de tiras de jornal, de histórias em quadrinhos e novelas gráficas que apresentam as mulheres queer enquanto protagonistas, tanto no conteúdo das obras, quanto na autoria, né, ao longo das últimas décadas. Ao longo da minha pesquisa, me deparei com vários exemplos muito interessantes, e eu trouxe aqui só alguns para compartilhar com vocês. Posteriormente, eu queria trazer alguns instrumentos de censura relacionados à representatividade LGBTQI+, nos quadrinhos, e fazendo um paralelo também com o cinema, que também teve uma censura muito forte nesse sentido. Depois trazer esses 2 conceitos que são muito relevantes hoje em dia na discussão de representatividade queer, que são o queer coding e o queer baiting, e, por fim, trazer a Alison Bechdel, essa artista, essa ilustradora e escritora que eu estudei no TCC, particularmente essa obra dela, essa série de tiras, intitulada Dykes to Watch Out For, e como ela e essa obra têm relevância nessa discussão. Então, quando eu comecei a estudar quadrinhos, né, e representatividade queer, de mulheres queer nos quadrinhos, eu, honestamente, não esperava que eu fosse encontrar exemplos dessa representação tão antigos, né? Então, eu trouxe, para começar, esse exemplo de uma série de tiras de jornal, intitulada Lucy and Sophie Say Goodbye, que foi publicada no jornal Chicago Tribune no ano de 1905, e é uma das primeiras instâncias que eu identifiquei que retrata o relacionamento romântico entre 2 mulheres. Né? Então, essa tira ela foi publicada ao longo de 33 semanas, e ela sempre trazia uma cena em que essas 2 mulheres, que têm um relacionamento romântico, elas sempre se tratam
de maneira carinhosa, com palavras carinhosas, e elas estão se despedindo em diversos contextos. E eu trouxe esse exemplo, que eu acho bastante emblemático, em que elas estão se despedindo num ambiente de um casamento, e elas, assim, o aspecto visual, né? Elas tomam a frente do casal heterossexual no meio da igreja, né? Elas ofuscam o casal e tomam esse lugar. E também vocês podem perceber no fundo as pessoas, diversas pessoas comentando em caráter de desaprovação, né? For mercy's sake, oh please, the idea. E eu acho muito interessante, eu não consegui trazer essa última tira, mas a última tira que foi publicada dessa série traz elas duas sendo presas no meio da rua. Então, é uma cena em que elas estão se despedindo e dois policiais se aproximam, as chamam de malucas, e aí a cena final da tira, a última tira que foi publicada dessa série, traz essas duas mulheres sendo colocadas num veículo, possivelmente para serem levadas para a prisão ou para alguma instituição, enfim, corretiva, psiquiátrica, enfim. Então, essa criminalização desse comportamento é a última instância que é publicada nessa série de tiras, o que eu achei bastante interessante. Ao longo dos anos, houve representações de mulheres queer nos quadrinhos estadunidenses, mas houve um boom maior nos anos 70, na década de 70, principalmente depois da revolta do Stonewall e do desenvolvimento e do estabelecimento dos movimentos pelos direitos LGBTQI+. Então, eu trouxe só alguns exemplos aqui para vocês conhecerem. Esse do lado esquerdo, o Juicy Mother, é uma compilação de trabalhos realizados por artistas gays, lésbicas, trans, bissexuais, que foi publicado nos anos 70, e tem 2 volumes dele. Do lado direito tem o Hothead Paisan, Homicidal Lesbian Terrorist, que é uma série de gibis que foi publicada nos anos 90, pela artista Diane de Massa, e que trazia essa mulher lésbica bastante raivosa, que assassinava homens e brigava com pessoas na rua, enfim. Tem um caráter meio anarquista também, essa obra. E no centro, a publicação do Pregnant Butch, que é uma publicação de 2014, mas que foi escrita 10 anos antes pela A.K. Summers, que trata da questão da maternidade queer. A experiência dela é uma memória gráfica, é a experiência da autora enquanto uma mulher lésbica butch, que é essa mulher que se apresenta de maneira que é lida de forma mais masculina, e a experiência dela nessa identidade vivenciando a gravidez, né? E por muito tempo, essa representação de mulheres queer nos quadrinhos, ela ficou detida ao underground, né? A publicações alternativas, independentes, zines, entre outros exemplos. E aí, nas últimas 2 décadas, a gente vê essa representação adentrando o mainstream. E aí eu trouxe como exemplo os gibis da America Chavez, que é The Life and Times of America Chavez, que é uma publicação da Marvel, que acho que com a DC é um dos grandes nomes dos quadrinhos, né? O professor Carlos estava até mencionando o WandaVision agora há pouco. E a America Chavez, ela é uma super-heroína lésbica e latina, né? E ela era escrita pela Gabi Rivera, que é uma artista lésbica e latina. Então, é algo bastante emblemático. Infelizmente, esses gibis foram descontinuados em 2018, e uma pesquisadora chamada Laura Jimenez, que pesquisa quadrinhos e desenvolveu um trabalho sobre a America Chavez, ela fala no trabalho dela que essa história foi descontinuada junto a uma série de cancelamentos que foi realizada nesse ano, em que todas as franquias que foram descontinuadas tinham como protagonista ou uma mulher, ou uma pessoa de cor, ou uma pessoa LGBT. E a America Chavez tinha essas 3 identidades ao mesmo tempo, né? No centro, eu trouxe para compartilhar o Bingo Love, da T. Franklin, que é um dos poucos exemplos de quadrinhos que tratam de representatividade de mulheres queer que lidam com a velhice, que é algo que também não é muito comum nesse gênero literário. E do lado direito, o Princess Ever After, que foi um dos poucos exemplos que eu achei de quadrinhos com representatividade queer voltada para o público infantil, embora isso já esteja nos últimos anos aumentando em quantidade, em frequência. Então, essa limitação da representação queer ao longo dos anos a um âmbito mais underground, né, mais alternativo,
não foi à toa. Isso se deu também porque, por muitos anos, esteve em vigência nos Estados Unidos esse código de ética, né, essa série de normas, intitulada Comics Code Authority, que visava regular o conteúdo das histórias e quadrinhos nos Estados Unidos. E aí, esse historiador, especializado em história e quadrinhos, o Alan Chrysler, ele estudou, né, os efeitos desse código, esse código que surgiu assim na década nos anos 50, a partir de uma campanha bastante moralista que acontecia nos Estados Unidos na época, que foi liderada por um psiquiatra, né, que até aqui atrás está o livro dele, que é Seduction of the Innocent, A Sedução dos Inocentes. Então, ele afirmava que as histórias em quadrinhos corrompiam a infância estadunidense, ele queria parar com isso. E aí, nesse código, eram proibidos, por exemplo, representações de anormalidades sexuais, ou representações de perversão sexual, ou relações sexuais ilícitas. E como não havia uma determinação do que significavam essas frases, né, esses conceitos, o que acontecia na prática é que esse código impossibilitava a representação de personagens LGBTQI+, nos quadrinhos mainstream, né? E até tem uma consequência bastante emblemática disso aqui, que ele traz na pesquisa dele, é a criação da personagem da Batwoman no universo da DC Comics, que conta a história que ela foi criada exclusivamente para combater as especulações sobre a sexualidade do Batman. Então, na época, o Batman, a sexualidade dele vinha sendo debatida, né, muitas pessoas afirmando que ele era queer, e aí eles criam a Batwoman como par romântico do Batman para meio que abafar essas especulações, desculpa. E aí essa personagem volta em 2006 como uma espécie de reparação histórica da DC, e ela volta como uma mulher lésbica, né, em 2006, que é a Katie Kane. E só para fazer um paralelo com o cinema também teve um código muito parecido, que regulava o conteúdo dos filmes que poderiam ser distribuídos no mainstream do cinema estadunidense. Esse código ficou conhecido como Código Hays, que vem do William H. Hays, que era o presidente da associação responsável pela distribuição dos filmes naquela época. E, da mesma forma que o código dos quadrinhos, esse código visava explicitar qual conteúdo era aceitável ou não de ser distribuído nos filmes. E aí ele ficou em vigência por quase 3 décadas, começou a perder força na década de 60, como resultado dos movimentos de contracultura e do estabelecimento dos movimentos pelos direitos civis. E, semelhante ao Código dos Quadrinhos, ele impossibilitava a representação de personagens LGBTQI+, nos filmes, né? E só para fazer um paralelo com a fala da professora Renata, uma coisa que ele também proibia, esse código, era a representação de miscigenação. Ou seja, você não poderia representar no seu filme relações românticas ou sexuais entre pessoas brancas e pessoas de cor. E isso, na prática, acabou destruindo a carreira de muitos atores e muitas atrizes de cor da época de Hollywood, que tinham sucesso, mas que depois da vigência do código não conseguiram mais trabalho e tiveram que abandonar a carreira. Se alguém tiver alguma pergunta, tá, a gente pode me interromper, fiquem à vontade. Bem, para driblar esses códigos, as pessoas, né, os artistas, os cineastas, eles tinham alguns recursos. Um deles era esse primeiro conceito que eu queria expor com vocês, que é o queer coding. O queer coding, ele é definido basicamente como essa prática de você codificar um personagem, né, atribuir a ele ou a ela características estéticas e comportamentais que sejam lidas enquanto queer, né? Então, que possam ser identificáveis pelo público queer enquanto queer, mas que pudesse passar despercebido pelo público mais conservador. E aí eu trouxe esse exemplo da Hank O'Hare, que é essa personagem aí que aparece na série de tiras de jornal que se chamava Brandon Star Reporter,
que era uma série que trazia uma repórter investigativa, uma mulher, chamada Brenda, e ela era, a tira, né, era desenvolvida pela Delia Messick, ou seja, era uma artista, uma mulher que também desenhava. E essas tiras foram publicadas na década de 40, e traziam essa personagem, né, a Hank, que é uma personagem que tem uma estética um tanto andrógena. Ela tem esse nome, né, Hank, que é um nome mais frequentemente associado a homens, e principalmente quando comparada ao modelo feminino dos anos 40, ela realmente passava essa leitura, né, de queer. E aí, o que aconteceu com essa personagem é que a Delia Messick, que é a artista, ela foi vítima de uma série de questionamentos, ela foi vítima de muita pressão, tanto editorial quanto do público, e ela acabou, ao fim da série, fazendo com que a Hank se casasse com um homem e tivesse um filho, embora em nenhum momento da história ela tivesse expressado isso enquanto desejo, enfim. Então, deu um desfecho um pouco mais conservador para a personagem, devido à pressão que ela estava sofrendo acerca da sexualidade dela. E outra forma que você pode ter, então a gente pode ver que o queer coding ele não é necessariamente negativo, né? Ele poderia ser utilizado como uma estratégia de resistência. Então, eu quero colocar um personagem queer na minha história, então eu vou codificar esse personagem enquanto queer para que ele entre lá e que ele drible a censura. Então, pode ser positivo, pode ser uma estratégia de resistência, mas o que acontecia na prática é que esse queer coding, ele frequentemente estava embasado em estereótipos. Então, a forma mais fácil, por exemplo, de você queer code um personagem homem, seria você atribuir a ele características femininas ou efeminadas. E a forma mais prática de você queer code uma personagem mulher seria você atribuir características estéticas e comportamentais que são lidas como masculinas. E isso, embora seja de um código que deixou de ter vigência há muito tempo, ainda tem repercussões até hoje, né? E outra forma que você teria de colocar esses personagens sem que a censura pudesse, enfim, impedir, seria transformando-os em vilões, em cautionary tales, digamos assim. Então, você coloca o seu personagem queer na sua história, mas você não promove esse estilo de vida. Você coloca ele lá como um exemplo. Se você escolher isso para a sua vida, é isso que vai acontecer com você. Então, era muito comum, por exemplo, os personagens queer ou queer-coded nos quadrinhos e nos filmes serem criminosos, serem pessoas que eram retratadas como pessoas perigosas, não confiáveis, e vilões, né? Então, existem até muitos trabalhos hoje em dia que investigam essa associação entre queeridade e vilania na Disney, por exemplo. Né? Não sei se vocês já pararam para pensar no quão queer-coded os vilões da Disney são. Quando a gente pensa, por exemplo, no Jafar, do Aladdin, na própria Úrsula, da Pequena Sereia, no Scar, do Rei Leão, né? São personagens que são codificados para serem lidos como queer, principalmente quando colocados em comparação a essa contraparte. Por exemplo, o Scar do Rei Leão, ele tem esses traços efeminados, principalmente quando comparado ao Mufasa, que é essa epitomização da masculinidade no desenho. Enfim. E aí, do queer coding, né, que é essa prática mais antiga, mas que ainda tem repercussões até hoje, surgiu esse novo termo, que é bastante popular hoje em dia, principalmente nos fandoms, né, nos conjuntos de fãs de séries, de livros, enfim, que é o queerbaiting, que seria justamente a prática de aludir, insinuar, sugerir, sem nunca confirmar ou representar explicitamente um personagem ou um relacionamento queer em um filme, em uma série, enfim. Então, o objetivo dessa prática é você insinua que tal personagem é queer, ou você insinua um relacionamento queer na sua obra, você não confirma isso explicitamente, e aí, ao mesmo tempo, você consegue atrair o público queer, que vai investir, que vai gastar dinheiro no seu produto, porque acha que vai encontrar uma representatividade nele, mas você, ao mesmo tempo, não aliena o público mais conservador, que não vai necessariamente ter aquela certeza de que está assistindo um filme ou um livro, enfim, que tem representatividade LGBT.
E uma das principais dificuldades, né, de lidar com o queerbaiting, esse queerbaiting que vem, queer, que é esse termo guarda-chuva, né, que engloba essas experiências que não se adequam à cisheteronormatividade, e o baiting, que vem do inglês bait, que é isca, né, uma forma de fisgar esse público. Uma das maiores dificuldades de se tratar, de se reivindicar por mudanças nesse aspecto, é que é muito difícil você identificar quem é responsável por essas decisões. Então, até coloquei a imagem aqui do Sherlock, né, Sherlock Holmes, que é uma série da BBC, que sempre que você for pesquisar sobre queerbaiting, esses dois vão estar lá, o Sherlock Holmes e o John Watson, da série, que é visto como um dos grandes exemplos de queerbaiting da televisão. E só usando assim como exemplo, isso não é real, mas você não teria como saber, será que é o Benedict Cumberbatch, é o ator que não quer representar um personagem gay? Será que é a BBC que não concorda? Será que são os produtores? Será que tem algum problema com o Arthur Conan Doyle lá que escreveu? Você não sabe a quem recorrer para mudar essa prática, né? Para extinguir essa prática. E aí chegamos a Alison, né? E a relevância dela nessa discussão. A Alison Bechdel, ela é uma artista estadunidense, ela nasceu em 1960 no estado da Pensilvânia. Ela vem de um background conservador, ela tinha um relacionamento notoriamente complexo e conturbado com os pais, tão conturbados que viraram conteúdo para duas das obras mais importantes dela, que são as memórias gráficas que foram publicadas em 2007 e em 2013. E ela é considerada hoje uma das vozes mais contundentes no universo dos quadrinhos. Ela tem, assim, uma importância, uma relevância muito grande. Ela venceu o Prêmio Eisner em 2007 pelo Fan Home, que o Prêmio Eisner é como se fosse o Oscar dos quadrinhos, né, o prêmio mais importante desse gênero. Ela teve o livro listado como um dos melhores livros do ano pela revista Time, e ele foi transformado em um musical, que foi vencedor de um prêmio Tony, que também é um grande prêmio, um prêmio de grande relevância no âmbito do teatro. Essa obra dela, essa série de tiras de jornal, ela foi publicada ao longo de 25 anos, que é uma longevidade bastante significativa, e foi publicada em jornais independentes, né, jornais feministas e jornais queer da época. Comparado às outras obras, né, as obras conseguintes da Bechdel, essas tiras elas não são não recebem muita atenção acadêmica quando comparada às duas memórias. E acho que foi também por isso que eu me senti instigada e motivada a pesquisar sobre ela. E também porque é a única das obras dela até agora que foge da autobiografia. Apesar de que tem muitos elementos autobiográficos ou semi-autobiográficos, inclusive a personagem principal é idêntica a Bechdel. Ela desenhou uma personagem que é idêntica a ela. E talvez por essa menor popularidade comparada às outras obras, a série ainda não tem tradução para o português, né? Então, as tiras que eu vou trazer são todas em inglês. E aí, essa série vai trazer os relacionamentos entre essas personagens e outras, que não estão na imagem. Lá no canto esquerdo superior é a Mo, que é a protagonista, mas a gente tem várias outras protagonistas, todas mulheres queer. Tem 3 personagens, eu acho, que são homens, são esses 3 que estão na imagem, e todo o resto são mulheres que se identificam enquanto queer. E aí eu vou trazer só alguns exemplos de algumas temáticas que ela explora nas tiras, né? A Bechdel fala muito sobre invisibilidades, que é o tema do ciclo, principalmente sobre invisibilidade queer, né, na cultura de forma geral. Então, nessa tira, por exemplo, elas estão discutindo uma matéria, né, no jornal que traz, fazendo uma referência a uma pesquisa sobre quais celebridades homens e mulheres fantasiam sobre, né, tem fantasias sexuais, enfim. E aí, a Ginger, que é essa personagem que está lendo o jornal, ela está lendo, né, e ela fala, os homens hétero preferem tal celebridade, as mulheres tal celebridade, e os homens gays tal celebridade, ponto, fim do parágrafo. E aí ela questiona de forma sarcástica, né, será que lésbicas não fantasiam sobre celebridades ou elas só não respondem pesquisas?
ela também fala muito sobre representatividade, né? Nesse quadro, é um quadro que está presente na introdução da compilação de tiras, que foi publicada em 2008, e a própria Bechdel, como vocês podem ver, é muito parecido a Moe com ela, quase difícil, é bastante difícil de distinguir, na verdade. E ela está questionando, ela está nervosa, na verdade, porque muitas mulheres vão até ela para dizer que as mulheres que ela representou nas tiras foram as primeiras mulheres lésbicas que elas conheceram na vida, né? Então, fala um pouco sobre a responsabilidade também de você representar minorias sociais nos seus trabalhos, nas suas obras. Há um documentário muito interessante na Netflix, é um original Netflix, chamado Disclosure, que fala sobre representatividade trans no cinema. E fala muito sobre isso, sobre a responsabilidade que reside em a mídia ser a principal responsável pelo contato da população com determinadas minorias, né? E as consequências políticas e sociais e até na autoestima dessas populações que essa representatividade pode ter. A Bechdel também fala sobre heterossexualidade compulsória, né, que é esse conceito da Adrienne Rich, que está aí do lado direito, que é basicamente essa tendência social que nós temos a identificar a heterossexualidade enquanto norma e qualquer existência que difira, que venha a divergir da heterossexualidade enquanto desvio que precisa ser comprovado, né? Então, nessa tira, a Serious Party, a personagem Jezana, ela está questionando, ela está advogando pela importância de você se assumir queer publicamente, porque quando você não se assume, você permite que as pessoas sigam suas vidas achando que não conhecem nenhuma pessoa queer, e isso, na visão dela, contribui para esse processo de invisibilização. A Bechdel também fala muito sobre interseccionalidade nessas tiras, que é a base teórica do grupo, né, do Griffiths, o feminismo interseccional, e ela vai trazer isso em diversos personagens. Eu trouxe aqui só um exemplo da Clarice, que é essa mulher negra, que está na ilustração. Nessa tira, chamada Suburban Subversion, ela e a esposa, a Toni, estão em busca de uma casa para morar num subúrbio estadunidense, que o subúrbio lá é a área mais rica, né, onde vivem as pessoas de maior poder aquisitivo. E aí ela está, num momento de intervalo, brincando com o filho delas, num parque, e aí chega uma mulher branca, que possivelmente mora nesses arredores, e questiona, basicamente, afirma que a Clarice é a babá da criança, né? Então, ao mesmo tempo, duvidando que ela poderia ser a mãe dele, também colocando ela nessa posição de serviçal, que é o que ela questiona inicialmente. E aí, no final, elas decidem que talvez vão morar nesse lugar só para contrariar essas pessoas que moram lá. E, por fim, outro aspecto muito interessante da obra da Bechdel, que é muito relevante até hoje, é o fato de que ela trabalha muito com as limitações da linguagem, no sentido, as limitações das categorias políticas nas quais a gente tende a se organizar no âmbito da sexualidade, né? Então, um exemplo muito interessante é o dessa personagem chamada Sparrow, que se identifica ao longo de boa parte da história enquanto lésbica, mas que em um momento passa a se relacionar com esse homem, que está na ilustração, chamado Stuart, e toda a repercussão que isso provoca na vida dela, a mãe dela, que é de uma família conservadora, envia para ela uma revista de noivas, né, com a esperança de que ela acabe se adequando a esse conceito de casamento mais tradicional, e as amigas também lésbicas têm uma reação muito forte a isso, mas o que eu acho interessante é o fato dela questionar as limitações dessas categorias, né? E isso também está muito presente ao longo de toda a história. E aí, para finalizar, eu queria só trazer algo que eu acho interessante, que está na introdução da compilação, né, que eu utilizei como objeto de estudo da pesquisa,
Nessa introdução, a Bechtel fala um pouco sobre a origem da tira, que começou como uma brincadeira, mas que ela afirma que ela teria continuado a escrever essa série, mesmo que fosse só para ela, só pelo conforto que proporcionava a ela ver sua experiência representada de volta, né? E eu acho isso muito significativo, muito interessante. E aí eu queria deixar vocês com essas duas questões, que a gente possa discutir depois, enfim. Primeiro, de que maneiras a literatura, de maneira geral, e os quadrinhos em específico, atuam ou têm o potencial de atuar como instrumentos de questionamento de conceitos e preconceitos que subjugam determinados grupos sociais, e até pensando num caráter mais educacional mesmo, né, de que maneira essas literaturas e esses quadrinhos podem ocupar as salas de aula, por exemplo. E, em segundo lugar, qual a importância de buscar e promover representações mais diversas e complexas de mulheres queer nos quadrinhos, no cinema, nas séries, na cultura de forma geral. E sempre também refletindo sobre a importância desse olhar crítico para tudo que a gente consome, né? Não só no sentido de como é reverberado hoje em dia, de problematizar tudo, e você não pode mais ler nada porque tudo é problemático. Não, mas pelo contrário, de entender que esse olhar crítico ele vai adicionar à sua experiência de leitura. Bem, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Esse é o meu e-mail, caso alguém tenha alguma questão, queira alguma recomendação, enfim. E eu queria também pedir para que vocês sigam o Instagram do nosso grupo, que é o Crítica Feminista Estadunidense. Ele está um pouquinho desatualizado no momento, sim, mas em breve ele voltará ativa e tem várias recomendações lá de leituras. A gente tende a postar tudo que a gente está lendo no momento, enfim. Vai ser muito legal que vocês possam acompanhar nosso trabalho por lá também. É isso. As referências. Obrigada. Ótimo, Priscila. Eu estava começando a digitar aqui alguma questão no chat para incentivar as pessoas realmente a apontar as considerações, e a tua apresentação já trouxe aí uma movimentação que direcionam até para as questões que você está propondo para o final, para debate. Então, daqui a pouco, se você vai dar um passeio aí pelo chat, você vai perceber já como as pessoas puderam também ter esse olhar que você trouxe. Eu também fiz algumas anotações. Eu acho que depois eu quero que você aponte mais esse domínio. As temáticas que você trouxe foram muito dialogadas com o mesmo objetivo desse ciclo de debate. Então, parabéns. Eu já faço aqui as palavras da maioria das pessoas que estão colocando que foi ótimo, que foi maravilhosa, uma apresentação muito incrível. E a gente espera agora esse segundo momento para você poder explanar sobre as histórias em quadrinhos, essas escolhas. Então, de parabéns, então. Bacana, a gente já promove esse diálogo daqui a pouquinho, voltando para a fala para você. Tá. Certo? Agora a gente vai para a segunda apresentação, que é da professora Renata. A professora Renata é professora docente, então, da Universidade Federal da Paraíba. Ela é do campus de João Pessoa, professora é doutora em literaturas de língua inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, com doutorado sanduíche na University of California, de Berkeley, mestre em literatura brasileira pela Federal de Santa Catarina, bacharel em letras, inglês e literaturas também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua em pesquisas com ênfase nas áreas de literatura estadunidense, crítica feminista, contraculturas e quadrinhos, ou as intersecções entre essas. Professora Renata, é um prazer ouvi-la. A senhora está com a palavra, temática também muito pertinente, em diálogo, né? A gente vê essa parceria entre orientando, orientador, então, de parabéns, e a fala é com você, né? A fala está contigo. Sim, você, né? Obrigada. Eu optei pelo você, assim, já. Por favor, né? Então, primeiro eu queria agradecer ao convite do Marcelo, um grande amigo, enfim, e um pesquisador que eu admiro bastante. Obrigada pelo convite, estou bastante feliz de estar aqui, passando esta tarde com vocês, conhecendo o Carlos, né, e compartilhando também a fala com a Priscila, que também tenho muito carinho. Então, Marcelo, eu não sei, eu acho que eu posso colocar aqui o meu slide, apresentar, não tem problema, eu acho, já que está todo mundo de câmera fechada, né? Como você que preferir. Tá, eu vou colocar, então. Então,
Vamos lá. E lindo o campus de Tomé Açu, gente. Quero ser convidada um dia para visitar, no meio da floresta. Bom, o título da minha pesquisa é Racismo Recreativo em O Tico-Tico, Jornal das Crianças. Foi um periódico lançado em 1905, que tem periodicidade até 61, né? Então vai aí um pouquinho mais da metade do século XX, né? Vocês estão vendo direitinho? Tá tudo ok? Tudo ok. Tá ótimo. Então, bom, eu não pretendo aqui, claro, tratar do jornal Tico-Tico como um todo, porque seria impossível em 30 minutos, é muita coisa. Eu vou especificamente falar de um personagem chamado Gibi, uma produção de J. Carlos, e das primeiras aparições dele, uma sequência de 3 quadrinhos, que é a primeira historinha em que ele aparece, né, o primeiro quadrinho que ele aparece. E aí, claro, a gente vai falar um pouquinho desse contexto todo em que esse personagem é criado e, enfim, falar um pouquinho também da revista, tá certo? Uma questão que eu gostaria que a gente talvez discutisse depois ou pensasse enquanto eu faço essa fala seria de que forma as histórias em quadrinhos corroboram a reflexão sobre os discursos que invisibilizam ou visibilizam determinados grupos sociais, certo? Então, quem sabe a gente consiga trazer algumas reflexões acerca dessa questão. Queria começar, então, a falar do Tico-Tico a partir de uma contextualização, fiz aqui uma linha do tempo para a gente entender que jornal é esse, o que acontece nele e o que circundava esse jornal. Né? Então, o que interessa para mim nessa pesquisa, principalmente, é pensar sobre o racismo recreativo, né? Um conceito bastante importante para se pensar esse personagem e essa sequência que eu vou mais para frente mostrar para vocês. E, a partir disso, pensar em como o negro, personagens negros são representados nos quadrinhos brasileiros. É claro que essa é uma pesquisa não de agora, né, mas a partir dessas reflexões que se circundam dentro dessa perspectiva do Tico-Tico. Então, inicialmente, muitos personagens negros eles eram trazidos em periódicos nacionais como forma de charge, né? Então, eles não eram necessariamente, antes de O Tico-Tico, eles não eram desenvolvidos, eles não eram trabalhados em sequência. Né? Então, muitos deles não tinham nomes, muitos deles apareciam como personagens aleatórios, né? Principalmente na época da abolição, no final do século XIX, né? Então, a gente tem ali muitas charges com teor de crítica social, e aí aparecia alguns personagens. A primeira aparição de um personagem desenvolvido e que tinha uma sequência foi feita pelo Angelo Agostini, um cartunista italiano que estudou na França e veio para o Brasil, e de bastante relevância para a revista Tico-Tico, para o jornal, porque ajudou a criar, né? E mais para frente a gente pode falar um pouco mais. E ele criou a história Inhoquim, a HQ Inhoquim, né? Que foi publicada na Vida Fluminense, o jornal do Rio de Janeiro. Essa personagem foi o Benedito e teve bastante, digamos, considerada pelos grandes pesquisadores dessa área, como Nobushinin, por exemplo, como o primeiro personagem negro nos quadrinhos brasileiros. Né? Isso em 1869. Em 1905, alguns anos depois, né, da abolição da escravatura, a gente tem aí a primeira edição do Tico-Tico sendo lançada. Na número 3 do ano de 1905, a revista, o jornal Tico-Tico teve uma pequena história, né, sobre a abolição, feita pelo Angelo Agostini, né, novamente. Um nome relevante para se pensar também essa questão do racismo recreativo, das questões raciais nos quadrinhos brasileiros. Em 1907 é aí que a gente tem o primeiro personagem negro criado de forma sequencial e com maior relevância, com maior número de edições, com uma
maior desenvolvimento, né, que é o gibi, foi feito pelo J. Carlos. O J. Carlos também é considerado um precursor dos quadrinhos, e aí é sempre todo o texto que eu leio sobre o Tico-Tico, todo o texto que eu leio sobre questões raciais nos quadrinhos brasileiros, muitos deles tratam J. Carlos e consideram J. Carlos como um grande precursor, né? Aí, claro, fica aquela sensação estranha, né, de considerar uma pessoa precursora, mas precursora especificamente em quê? Na técnica, né? Porque realmente nas questões raciais, sociais ali não vejo dessa forma, né? Mais para frente, depois da criação do gibi, a gente tem, então, o Benjamin, que foi criado pelo Luiz Loureiro, com a primeira aparição em 1915, e em 24, a Lamparina, também do J. Carlos. Todos esses personagens, eles possuem, vamos dizer assim, são personagens que são retratados de forma estereotipada e que a gente pode dizer que são representantes de um racismo recreativo, de uma necessidade ali, de uma, não vou dizer necessidade, mas um desejo de manutenção de privilégio de uma certa elite brasileira que se entendia ou se entende como branca, né? Bom, essa minha pesquisa começou quando eu, enfim, nos estudos de feminismo interseccional, pensando as questões de raça também nos quadrinhos, questões de gênero, enfim, classe. E aí eu fui fazer uma pesquisa maior para entender um pouco de que forma questões raciais elas perpassam os quadrinhos, né? Então, a primeira referência, talvez essa seja a grande referência nesse nicho temático de pesquisa, seja o Frederick Stromberg, né, com Black Images in the Comics. Esse é um livro referencial, é um livro que tem muitas referências, mas ele não desenvolve tanto cada uma dessas referências. Ele faz uma grande pesquisa ao redor do mundo, né, os quadrinhos em que questões de raça são atravessadas, né? Então, de que forma essas imagens desses personagens negros são demonstradas, né? É bastante interessante para também entender um pouco sobre os quadrinhos, né, ao redor do mundo. Como eu falei, esse livro não tem tradução para o português brasileiro e ele também não contém nenhum quadrinho brasileiro, né? Então, quando eu li esse livro, a minha inquietação, eu sou professora da área de língua inglesa, né, da literatura de língua inglesa, então eu encontrei muito material de pesquisa, mas a minha inquietação ficou, e o Brasil? Como é que a gente consegue pensar sobre a questão racial nos quadrinhos brasileiros, né? E aí eu fui fazendo outras pesquisas, né? Cheguei a outros pesquisadores, como o Nobu Shinin, que é talvez a grande referência dos quadrinhos brasileiros nessa questão. E o Frederick Stromberg também foi uma referência para o Nobu Shinin. Então, é um caminho quase necessário, né, para se pensar os quadrinhos e essas questões de raça. Bom, nesse livro, o Stromberg ele traz alguns estereótipos de raça que ele encontra nos quadrinhos ao redor do mundo. Aqui me interessa falar sobre dois específicos, né? Então, o Picanini, em que, na verdade, esse conceito ele é muito mais baseado numa ilustração e como pessoas negras, especialmente crianças ou jovens, elas são retratadas, né? Então, o Picanini ele pode ser retratado em ilustrações de livros, em quadrinhos, em propagandas, em revistas ou então em animações. A gente também encontra bastante Picanini em desenhos animados do início do século XX. Ele vai puxar também uma ideia do blackface, né, que vem do teatro e vem também do cinema do início do século, né? Essa discussão. O Picanini, o personagem Picanini, ele normalmente nos quadrinhos ele é retratado com a pele negra, ele tem os olhos esbugalhados normalmente e tem uma boca bastante exagerada, né? Normalmente esses personagens eles quando em relação com pessoas brancas, com personagens brancas, eles sempre são diminuídos intelectualmente, seja pela fala, seja pelo que falam,
né? Como exemplo, eu trouxe a capa do livro The Story of Little Black Sambo, que é um livro da escocesa Helen Bannerman, e foi um livro também, ao longo do século XX, bastante criticado pelas suas ilustrações, né, nesse formato Picanini. Um outro conceito que eu gostaria de trazer a partir do Stromberg é o conceito de tom, né, o estereótipo do personagem negro servil e dócil, quando em relação com personagens brancos, né? Então, é aquele personagem que aceita de forma docilizada tudo aquilo que as personagens brancas impõem, né? Existe aí uma hierarquia racial estabelecida e não contestada. Esse também é um estereótipo, né? Um estereótipo racial. E ele vem do romance da escravização da Harriet Beecher Stowe. Okay? E, por fim, o conceito que eu penso abarcar esses estereótipos seja o conceito de racismo recreativo, né, do Adilson Moreira. Ele lançou esse livro em 2019 pela coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção coordenada pela Djamila Ribeiro, né? Então, esse conceito ele é muito importante porque ele vai além da identificação de estereótipos de raça, né? Então, o que o Adilson Moreira pensa e expõe no seu livro é que o relevante não é necessariamente a gente identificar os estereótipos, mas identificar como esses estereótipos raciais servem como um meio para a manutenção do privilégio branco, né? Então, é essa a reflexão que eu pretendo fazer aqui com o personagem Gibi, né? De que forma esse personagem ele é retratado de forma estereotipada para servir como um meio para a manutenção do privilégio branco, né? Para deixar exposto ali essa cena, né, de racista a partir de uma tentativa de humor e como isso vai servir para a manutenção do privilégio branco. Então, o Adilson Moreira ele chega até a trazer alguns personagens da televisão, do nosso convívio, digamos assim, da televisão brasileira. Ele vai falar do Mussum como personagem do programa Os Trapalhões, da televisão, da Rede Globo. E eu tomei a liberdade aqui para estender um pouquinho, porque nessa época, nos anos 70 e 80, muitas celebridades, no Brasil, elas eram adaptadas, se é que a gente pode usar esse termo, depois o Carlos me fala se dá para a gente usar esse termo, mas elas eram adaptadas para os quadrinhos. Então, a gente tinha o gibi do Chaves, o gibi da Xuxa, da Angélica, o Sérgio Malandro, e tinha também o gibi, ou a revistinha, como eu vou propor usar esse termo revistinha, dos Trapalhões. E o Mussum, ele, no programa de televisão, ele era, sim, retratado de forma estereotipada, porque ele era o homem que estava sempre de bar em bar, ele era o homem dito como malandro, que não se responsabiliza por nada, aquele malandro tido como pejorativamente, até a fala dele era ridicularizada, né? Então, já ali havia, assim, uma estereotipação e o uso dessa figura como para diferenciar das personagens brancas, né, nesse sentido, mas no gibi também, na revistinha também. Então, a gente vai ter ali ainda o agravante do uso do Picanini, né, e todas essas questões estereotipadas também na revistinha, né. Então, vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho, então, desse início dos quadrinhos no Brasil, né, a partir do jornal O Tico Tico. Eu trouxe aqui essa imagem do Tico Tico apenas para vocês verem como funcionava a primeira página do jornal, né? A gente tem ali em cima o Jornal das Crianças, o Tico Tico, publica-se às quartas-feiras, então já
mostrando a periodicidade. O valor era R$200, o que um autor comenta dizer, agora esqueci o nome dele, o Ezequiel, ele comenta dizer que era o preço de um saco de pão, então era um valor baixo, né? E a primeira página sempre ilustrando quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos. Nesse caso, o cabeçalho, esse primeiro cabeçalho, esse primeiro formato, essa primeira ilustração, ela foi feita também pelo Angelo Agostini, aquele Angelo Agostini que fez a primeira história em quadrinhos com o personagem negro, Benedito, né, e tudo mais. Então, existe essa relevância dele para os quadrinhos brasileiros. Há de se dizer também que o Tico-Tico, ele pretendia-se em cores, né, o que, de certa forma, segundo o Scott McCloud, que vai falar dos gibis em cores dos super-heróis, né, com aquelas cores bastante fortes, né, primárias, brilhantes, é uma forma de disfarçar, digamos assim, a má qualidade do próprio produto jornal, né? Então, era uma forma de balancear ali essa perspectiva de um material barato, mas pelo menos colorido, chamativo. Além disso, tem a questão das cores chamarem a atenção também das crianças, né? Então, isso também é relevante se falar. Essa página está aqui para a gente dar uma olhada, em comparação com o jornal em que ele foi baseado, La Semaine de Suzette, que foi um jornal que atuou de 1905 também até 1960, acabou um ano antes do Tico-Tico, né? E foi uma ideia comprada, digamos, do jornal Tico-Tico, pensando na Semaine de Suzette, né? Pensando no sucesso que já estava acontecendo e pensando em formar um jornal para crianças nesse modelo. A gente pode ver que é bastante parecido, né? Enfim. Há de se pensar também, estando no Brasil, qual que é a referência, né, para esses editores. A referência não vem do Brasil, ela vem de fora, já existe também uma separação aí, né, da epistemologia do norte e do sul, né? Então, Angelo Agostini, sendo um italiano que estudou na França, também traz essa perspectiva, também, vamos dizer assim, um pouco colonizadora para o periódico nacional. Então, a partir de agora, eu quero focar um pouco no Tico-Tico, né, o jornal das crianças, e falar um pouquinho do Gibi com Y mesmo, de J. Carlos, que teve sua primeira publicação em 16 de outubro de 1907. Esse que está aqui ao lado, à direita, é o Gibi, personagem. Essa é a primeira imagem, a primeira aparição do Gibi no jornal Tico-Tico. Antes de falar especificamente do personagem, eu queria falar do nome Gibi, né? Do conceito Gibi. É muito importante a gente pensar quais são os significados dos nomes das personagens quando a gente lida com elas, né? E especificamente, esse é um personagem que tem muita história no seu nome, né? Gibi, antigamente, na época em que estava sendo veiculado o Tico-Tico, gibi era uma palavra diferente da que a gente entende hoje. Hoje a gente associa gibi à revistinha da Turma da Mônica, ou à revistinha da Turma do Mickey, né? Mas, à época, gibi era sinônimo de negrinho, moleque, né? Moleque num sentido pejorativo mesmo, né? Aquele moleque, né? Existe aí um tom de classe, de raça, bastante relevante nesse conceito. Eram ditos gibis também aqueles negrinhos, moleques, que entregavam jornais nas casas, pelas ruas, né? Então, existia também essa ligação do nome também aos periódicos, né? Provavelmente por isso, Gibi, o personagem de J. Carlos, foi dado
como nome Gibi. Na verdade, a gente vai ver que já na primeira aparição do Gibi, o nome dele não é Gibi, é Isidoro Carneiro, mas ele é tido como Gibi. Isso também já nos demonstra uma falta de identificação, né? uma desumanização, né? Ou seja, despersonificando ele, tratando ele como um qualquer, né? Como se ele não tivesse nome, trata ele como um moleque, né? O nome dele não é moleque, não é Gibi, o nome dele é Isidoro Carneiro, né? Em 1930, o Grupo Globo resolveu criar uma revista também para ser veiculada para o público infantil e intitulou o nome dessa revista ou jornal de Gibi, né? Então, claro, pega um pouco da referência do personagem de J. Carlos, mas também pega todo esse histórico do que a palavra Gibi significava, né, no dicionário. Então, vocês podem ver que abaixo aqui tem uma imagem com 2 logos, né? O Gibi da revista em 1930 e depois em 1970, com 2 personagens picanines, né? Inclusive o de baixo faz um formato de suástica ao cruzar as pernas, vocês podem ver. Então, mas aqui nessa imagem que tem aqui do dicionário aqui de casa de 1971, vocês podem ver que Gibi, a palavra Gibi, a primeira que aparece, ela não tem nem ainda o conceito de revistinha como a gente entende hoje, apenas negrinho e moleque. E mais abaixo, na última, a gente tem giboso, adjetivo, que é aquele que tem giba, que é corcovado, que é convexo, que também tem um pouco desse teor da forma como o traço escolhido por J. Carlos foi dado para o personagem Gibi, né? Ele meio curvado, enfim, também tem muitos significados, né? Então, eu trago isso para pensar o nome do personagem, mas também para a gente pensar em como o racismo ele pode estar também na linguagem que a gente usa. E isso é um esforço constante que a gente deve ter, né, de evitar usar certos termos, né, e tentar entender também essas histórias da nossa própria língua para entender e poder fazer uma escolha consciente do que usar e o que não usar, né? Esses racismos estão estruturais na nossa língua, né? De forma estrutural já. Então, vamos adiante. E aí eu tenho aqui a primeira aparição do Gibi, né? O nome da série é O Talento do Juquinha. Essa série, O Talento do Juquinha, que é esse personagem branco, bastante antipático, alguns vão dizer, ele vai adiante, ele é bastante frequente no Tico-Tico, né, no jornal. O que eu me interesso aqui, por conta exclusivamente do tempo, é a série O Talento do Juquinha, A Ignorância do Gibi, que são 3 edições, são 3 números da revista, certo? Então, o primeiro aparece em 1907 no número 106. Todos esses materiais, eles estão na hemeroteca da Biblioteca Nacional, certo? Então, quem se interessar, puder dar uma olhada lá, tem tudo bonitinho para vocês entenderem um pouco mais, a sequência melhor e entender um pouco mais dessas revistas e jornais, tá? Eu vou ler para vocês, mas antes eu queria esse trechinho, né? Eu queria pensar com vocês a ideia de quadrinho, né? Como no início do século XX, a gente tem um quadrinho que a sequência é um quadro, um quadro de ilustração e abaixo o texto, né? No segundo quadro, no segundo número, a gente já tem a inclusão da sarjeta, que é esse espaço entre um quadro e outro, que é exatamente o lugar onde a imaginação do leitor ou da leitora vai ser ativada, né? O que acontece entre uma ação do primeiro quadro e a ação do segundo quadro, né? E aí, no terceiro, a gente tem novamente um quadro único, certo?
Ainda não se trabalhava no tico-tico com uso de onomatopeias, de balões, esse tipo de linguagem dos quadrinhos mais recente, certo? Mas a gente vê as cores e essa inserção de alguns dos elementos dos quadrinhos já, certo? É importante pensar como cada personagem é retratado, né? A gente tem aqui um representante da negritude, um representante da branquitude, né? Num contexto pós-escravocrata brasileiro bastante recente, e a gente tem uma velha república num período da velha república em que a elite que se entendia enquanto branca buscava na política e no poder alianças para que pudesse tentar buscar ter novamente o privilégio que tinha na época da escravização, né? Então, esse contexto ele é muito importante para a gente pensar esse racismo recreativo nessa tentativa de, através dos quadrinhos, numa revista infantil, num jornal infantil, buscar expor uma tentativa de manutenção de privilégio branco, né? Esse personagem, o Juquinha, a gente pode ver que ele é desenhado num traço muito próximo do que é um menino, né? E o Gibi, ele é retratado de uma forma muito mais animalizante. Ele não é realista, né? Ele não é próximo do que um menino poderia, né, ser representado. Há uma diferença muito grande, e ali é muito importante essa diferença de como cada personagem ele é desenhado, justamente porque quando a gente pensa no período pós-abolição, a gente ainda tem resquícios muito fortes, assim como temos até hoje da escravização, né? E o período escravocrata, a gente não pode deixar de pensar que foi um período em que tratava como menos humanos ou não humanos as pessoas negras. Então, ao animalizar ou deixar mais animalizado um personagem negro, nesse caso, em contraste óbvio com um personagem branco, a gente tem essa tentativa de diminuição da personagem negra em comparação à personagem branca. Além disso, o contexto em que se aparece, o Gibi, ele é ele trabalha para a família do Juquinha, né? Então, como a gente pode ver ali, o talento do Juquinha, a ignorância do Gibi, desde o título a gente já tem uma diferença bastante acentuada entre as personagens, né? Eu vou ler para vocês o texto. Há poucos dias, Juquinha, entrando desencabestadamente pela sala da copa, estacou surpreendido diante do moleque mais preto que até hoje tem se visto. Era um copeiro novo que entrara para o serviço da casa. Juquinha não pôde deixar de rir. Fitou resoluto o moleque e, ainda em sorrisos, perguntou: Ô, Gibi, como te chamas? Ô, Gibi, ô, moleque, naquele sentido que a gente falou anteriormente. Isidoro Carneiro, sim, senhor. Carneiro, preto, considerou Juquinha. Há de ser burro por força. Bom, esse é um texto que incomoda bastante e é um texto que desumaniza desumaniza Gibi desde do estilo em que ele é traçado até a forma como o Juquinha o trata, né? Então, assim, o humor racista ele está aqui, ou o racismo recreativo. Claro que hoje a gente não vai achar graça e não há humor aqui, mas ele é tido como humor à época, né? Então, o racismo recreativo aqui, ele está para mostrar, para tentar elevar a personagem branca perante ao personagem negro. Então, existe aqui uma diferença de tratamento bastante óbvia. Mais para frente, eu não vou ler todas as situações por conta do tempo, né? Todos os textos, mas mais para frente a gente vai ver que o Gibi, ele é retratado de forma Picanini, né? Ele é negro, a pele bastante escura, os olhos bastante esbugalhados, a boca bastante exagerada, né? E ele também é tido como um tolo.
né? Nessa parte 2, a continuação daquele quadro que a gente viu agora, o Juquinha, ele tenta ludibriar, enganar o Gibi. Ele diz para o Gibi que é para ele sentar na cadeira da forma como o Gibi está sentado, e para ele tentar pescar na tigela, né? Ao que o Gibi faz sem questionar muita coisa, não questiona, ele faz aquilo. Vejam como o Gibi ele está sempre com um ar de tolo, e como o Juquinha com um ar de bastante severidade, né? O dedo, a postura, né, dos ombros de cada um e também no dedo, né? Mais para frente, na sequência, né, a dona Luísa é chamada, a mãe de Juquinha é chamada por ele, para que o Gibi seja visto nessa situação e seja severamente repreendido, né? Então, veja a pompa da dona Luísa, e ela diz que ele foi asperadamente repreendido na tirinha, né? Então, a cara de surpresa de Gibi, né? E a cara de menino travesso, maldoso, de Juquinha à direita, né? Então, o que eu quero que a gente discuta a partir dessa sequência que eu trouxe para vocês, né? Para a gente pensar os quadrinhos e essa representação estereotipada dessa personagem negra específica do Gibi, dentro desse contexto pós-abolicionismo, né, que ainda se via num contexto escravocrata, de certa forma, em que havia uma urgência da elite, uma elite que se entendia enquanto branca, ou que se entende enquanto branca. Essa é uma questão, a questão da branquitude no Brasil é uma questão bastante complexa para a gente discutir, mas nesse caso, tratada como branca, né, era um período da República Velha em que essa elite queria a manutenção do seu privilégio, retomar essas perdas, né, que aconteceu por conta da escravização. É lógico, é claro, aqui existe toda uma hipérbole, né, eu não estou confirmando isso, mas havia essa necessidade da elite de apoiar o golpe, de apoiar a República na tentativa ou na esperança de que pudesse voltar a ser o que era antes, né? Nesse contexto, é muito importante a gente pensar de que forma, como eu anunciei para vocês anteriormente, de que forma, por exemplo, o Gibi, o personagem Gibi, ele pode servir como um meio para expor essa tentativa de manutenção do privilégio branco através de um racismo recreativo, né? Então, essa é a questão que eu gostaria que a gente pensasse, né? Além disso, né, como eu falei, a gente pode entender os estereótipos da caricatura Picanini a partir do Gibi, também como o Tom, aquele que é o servil, o humilde, que não questiona uma superioridade imposta a ele, uma dita superioridade branca, né? E a partir disso pensar o racismo recreativo a partir de Moreira, que reforça a ideia de que o grupo social dominante é o único ator social que merece respeito e que são os únicos competentes a isso, né? Então, assim, questionar essa questão, questionar essa forma como o racismo recreativo ele opera para uma manutenção do privilégio branco, né? Ou do privilégio daquela classe dominante. Nesse caso que a gente está conversando aqui, é uma classe dominante dita branca, né? Enfim. Essa é a reflexão que eu trago aqui para a gente, e para a gente pensar mais para frente em como isso reverbera nos outros quadrinhos, né? A gente tem uma questão de raça muito importante para ser pensada nos quadrinhos brasileiros também, não só na literatura, na televisão, no cinema, mas os quadrinhos também nos dão muito material para pensar as questões raciais no nosso país, certo? Então, por fim, como eu estou falando de estereótipos e de personagens negras estereotipadas, eu também gostaria de dizer que hoje a gente tem muitas outras opções de quadrinhos em que as personagens negras são retratadas de forma muito positiva,
né? Então, eu trouxe aqui na ficção algumas, né, que são, todas elas são mencionadas nesse livro aqui, O Negro nos Quadrinhos do Brasil, do Nobu Shinnen, que é a grande referência no nosso país para se pensar essa questão. Então, aqui tem o Quintanilha, o Marcelo de Salete e muitos outros, né, que já são canonizados. Na crítica, O Negro nos Quadrinhos do Brasil, do Nobu Shinnen. E aí sim, né, tem muitos ao redor do mundo também. Eu acho que o século XXI a gente virou já uma chave, né, e a gente não tolera mais esse tipo de representação ou representações nos quadrinhos, na televisão, no cinema, e eu acho que esse tempo que a gente vive é muito importante para a representatividade e também para a gente questionar e entender por que a gente tem toda essa história negativa, né, nas artes, como de uma forma geral. Aí eu boto de novo a questão que eu trouxe lá na frente, né, de que forma as histórias em quadrinhos corroboram a reflexão sobre os discursos que invisibilizam determinados grupos sociais. E é isso, gente. Obrigada pelo convite novamente. Está aqui meu e-mail. Eu posso botar no chat depois. Aqui são algumas referências utilizadas, referências online também. E aqui outras sequências, né? O que continua aí da série, mas que não, infelizmente não dá tempo para a gente falar de tudo. Tá certo? Agradeço aí. Deixa eu parar a minha... Pronto. Obrigada. Muito bem, professora Renata. Aqui os comentários também do grupo, do chat, caminham na vertente aí de... A Fabíola Damasceno está hipnotizada com a tua fala. Ficou, assim, bastante impressionada com os trabalhos que foram apresentados, com a tua fala agora final. E o que eu gosto muito da discussão de vocês, e eu acho que... E aí perpassou toda essa questão aqui no chat, como vocês se apoderam dessa temática e as trazem de maneira atual, assim, apesar de terem os limites de tempo, né, o tico-tico que você apontou, localiza no tempo, faz esse aspecto histórico, você consegue também dialogar, assim como a Priscila, essas temáticas que não são tão atuais e necessárias para a nossa discussão. Então, essa tua pergunta final, eu anotei aqui para abrir o gancho de discussão, porque ela dialoga diretamente com o que foi exposto pela Priscila na fala dela, e também na dinâmica do chat. Então, quando vocês, as duas, apresentam a temática, vocês conseguem, de maneira bem pontual, trazer essa discussão sobre os processos de invisibilidade, de visibilidade, cada uma, claro, no teu objeto, no caso teu, a questão do racismo recreativo, e da Priscila, as discussões sobre queeridade. Priscila, pode abrir, se você quiser, a tua câmera. Agora a gente vai para o processo mesmo de considerações das apresentações de vocês. Então, eu fiz... Isso, obrigado. Eu fiz algumas considerações também importantes que surgiram ao longo do debate. Então, para iniciar, eu acho que agora, por conta do tempo, a gente sabe que tem aquelas apresentações de 30 minutos, apareceu na fala da Priscila, sempre que você relacionava e traziam as suas contribuições, as suas leituras, as pessoas do chat aqui conseguiam fazer toda uma relação com os personagens da Disney, que você citou, e trouxe essas considerações, personagens do cinema. Então, se você quiser falar um pouquinho mais, eu abro para você sobre essa questão do processo dessas invisibilidades e visibilidades nas representações que você tratou na tua fala. E para a Renata, também eu abro também esse espaço, agora eu acho que essas considerações que talvez por conta do tempo, apontam para essa ideia também do negro, né? Então a gente viu na tua apresentação a ideia mesmo do gibi, aí, do gênero, vamos mudar, do gênero, que agora a gente entende o gibi personagem, né? Do gênero quadrinho, como as visualidades são importantes, né? A questão do Picanini, que você colocou aqui, a questão do estereótipo e dessas representações. Na fala das pessoas que assistiram aqui, dos nossos... que interagiram aqui com a gente, houve muitas considerações a esse respeito, né? Então, apontando mesmo a questão de uma série de cinema, eu fui aqui fazendo os principais comentários. Se você quiser, eu abro a palavra, então, para vocês,
direcionarem essas falas para as reflexões que vocês promoveram, agora com esse maior tempo, né? Assim, porque eu sei que quando a gente apresenta, tem essa questão de cronometragem, né? Mas fiquem aí à vontade para discutir, promover. Vocês trouxeram essas reflexões, nos fizeram pensar, tanto que isso surgiu mesmo aqui nas apresentações. Os comentários foram muito positivos, as pessoas assim anotando. Eu também fiz várias anotações de pesquisa, assim, como referências, que me encantou bastante a maneira como vocês trabalharam a temática. E eu deixo a palavra, então, com vocês. Priscila, Renata. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, talvez, Carlos, para, assim, digamos, ligar, né, o meu trabalho ao trabalho da Priscila, né, como um trabalho quase que coletivo que a gente faz, né, Priscila? Essa relação de raça, ela perpassar também a Alison Bechdel, né? E assim, Alison Bechdel enquanto uma mulher branca, mas existe questões de branquitude ali, né? Existe questões de negritude, da questão da mulher chicana, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando eu termino a minha fala, dando alguns exemplos ali de como hoje, né? Eu vou dizer o hoje, pensando ali no final do século XX e XXI, agora no Brasil e nos Estados Unidos, pensar como há essa mudança, muitas vezes não é mais tolerado, né, esse tipo de representação, e como a Alison Bechdel, ela se torna uma dessas referências positivas, né? Então, assim, pensar raça, quando a gente fala pensar raça, a gente pensa na negritude, mas se pensar também a branquitude é relevante, né? E a relação entre as duas raças. Então, eu acho que eu adicionaria à minha fala a inclusão da Alison Bechdel, da Dykes Watch Out For, para pensar raça também. Não que seja perfeito, né? Em 20 anos é difícil ser perfeito, mas tem alguns problemas que talvez a Priscila possa falar depois, mas, enfim, é uma boa referência, é um bom caminho. Não, sem dúvida, 25 anos de publicação não tem como ser perfeito o tempo todo, né? Tem muitas pesquisadoras trabalhando Bechdel a partir de diferentes vieses, né? Partindo dessa perspectiva interseccional. Por exemplo, eu citei na apresentação a Clarice, né? Que é essa mulher negra, lésbica, mas a Bechdel também traz uma personagem chamada Thea, que não é uma das personagens principais, mas ela tem momentos assim que ela se destaca na narrativa. E ela é uma personagem lésbica que trabalha na mesma livraria que a protagonista, e ela é uma mulher com deficiência. E há uma pesquisadora chamada Margaret Galvan, que ela vai trabalhar só o enfoque de pessoas com deficiência na obra da Bechdel. E ela traz uma perspectiva bastante crítica, né, da forma como a Bechdel, por vezes, se utiliza dessa personagem como instrumento narrativo para fazer andar a história de outras personagens supostamente mais importantes. Então, ela traz uma perspectiva bastante crítica, né? Também há leituras que vêm a ser críticas de Bechdel na abordagem dela com os personagens trans que são incluídas nas tiras, enfim. Então, principalmente quando a gente lança um olhar mais anacrônico, né, para essas tiras, porque ela inicia a publicação nos anos 80, a gente consegue identificar algumas coisas que, de fato, não envelheceram muito bem. Mas, como a professora Renata acrescentou agora, eu acho que ela é uma referência importante para que a gente leia de maneira crítica, né? E só para pegar alguns comentários que eu vi no chat, né, eu achei muito interessante, acho que foi a Andressa, que apontou que como a imagem é um veículo fortíssimo de disseminação de ideias e preconceitos, né? Eu acho que as duas apresentações dialogam com essa ideia. E, como eu tinha mencionado na apresentação, a responsabilidade que vem com isso, né? Existe uma organização, uma ONG, lá nos Estados Unidos, chamada GLAAD, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma ONG que lida especificamente com a mídia e a representação LGBTQI+, na mídia. E eles fazem uma série de pesquisas e tal, para gerar dados com relação a esse tema. E uma das pesquisas que ficou bastante popular
sobre quantas pessoas nos Estados Unidos conhecem diretamente uma pessoa trans, por exemplo. E o resultado da pesquisa deles foi que 80% das pessoas que responderam à pesquisa, de uma amostra de 2.000 pessoas, se eu não me engano, não conhecem uma pessoa trans pessoalmente. E a conclusão que eles indicam é que todo o contato que essas pessoas teriam com pessoas trans seria através da mídia, né? Então, a responsabilidade que reside em você ter representatividade trans, e nesse documentário que eu mencionei, o Disclosure, o peso que isso tem, uma pessoa trans que cresceu vendo no cinema mulheres trans ou travestis sendo sempre representadas, ou como prostitutas ou como psicopatas. E o que é que isso, de que forma isso reverbera até na autoestima e no valor que uma pessoa é capaz de atribuir a si mesma. Então, entretenimento, é diversão, mas tem consequências políticas e sociais muito fortes que a gente precisa levar em consideração. E também achei interessante um comentário da Michele e do Guilherme sobre esse discurso que está por trás do impedimento de determinadas discussões, né? Porque esse discurso de vai desvirtuar as crianças, que até hoje a gente pode pensar, isso é tão desatualizado, mas não, né? Da mesma forma que o racismo recreativo se disfarça hoje em dia de liberdade de expressão, a LGBTQI+ fobia às vezes se disfarça vamos combater a ideologia de gênero ou coisa do tipo, vamos salvar nossas crianças. Então, esses discursos, eles permanecem, embora disfarçados de outras maneiras, né? Enfim. Queria ouvir de vocês também, se alguém tiver mais um comentário, enfim. Era essa questão que eu ia trazer agora para um segundo momento, que apareceu aqui no chat, é a questão da escola mesmo, né? De levar esses gêneros para a sala de aula e trazer para a discussão essas questões que são históricas, né? São datadas, a gente tem aí documentos datados do Tico-Tico, e histórias também de quadrinhos que podem ser contextualizadas, no caso você apontou a história estadunidense, todas essas questões. E como vocês veem, então, agora, se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre esse processo da escola mesmo, ou do professor, ambas são professoras, né? Tem essa formação de graduação e na licenciatura. Como vocês veem essa possibilidade? Vocês já trabalharam com quadrinhos dentro? Eu não sei se a Renata teve experiência de educação básica, de formação, alguma coisa nesse sentido, ou na própria graduação mesmo. A Priscila também como professora, se quiserem discutir, trazer um pouco essas considerações, foi um dos temas que foram aqui tratados no tema, e cabe também para as duas apresentações de vocês, né? Fica aí a palavra. Bom, eu sim trabalhei na educação básica, mas com pequenininhos, né? E não cheguei a trabalhar com quadrinhos. Mas, assim, o que eu posso falar, inclusive academicamente, é que os quadrinhos, eles são um pouco deixados de lado, né? Eles são tidos como um gênero até, ou muitos nem tratam como linguagem, né? Como, por exemplo, o cinema, não tratam ou não incluem nas disciplinas de literatura e outras artes, né? Entendem como uma arte menor, né? Então, é complicado trabalhar com quadrinhos até academicamente falando, né? Então, é um pouco relegada, né? Uma arte um pouco relegada. Na questão da educação básica, eu acho que é importante trabalhar os quadrinhos, porque os quadrinhos, eles têm um apelo muito forte, né? Eu vou citar um exemplo aqui, que talvez a Priscila já tenha ouvido eu falar, né? Eu estava falando com meu sobrinho de 9 anos, mais ou menos, e aí eu estava lendo uma revistinha do Mickey, em que existe um estereótipo de raça bastante forte, na época que eu estava estudando mais de forma abrangente essa questão. E aí ele me perguntou o que eu estava lendo, eu expliquei para ele, e aí eu falei assim, só que essa revista tem elementos racistas. E ele falou, aonde? E eu mostrei para ele onde tinha, né? Aí ele falou, eu acho que essa pessoa é normal, né? E era uma personagem negra tratada como canibal, de uma forma bastante selvagem, exótica, né? E eu falei, mas o que essa personagem é para ti? Aí ele falou,
é um canibal. E aí eu falei, porque estava mexendo numa panela, era uma imagem mais ou menos assim, né, que representava o canibalismo. E eu falei, o que o canibal é para ti? Aí ele falou, é uma pessoa ruim. Entendi, né? Então, assim, é claro que às vezes é difícil trabalhar com essas imagens, é complicado, né? Mas eu acho que elas ilustram de uma forma muito clara, né? Eles nos ajudam a pensar questões sociais que estão presentes até os dias de hoje. Enfim, não necessariamente apenas os estereótipos, mas também outras questões. A linguagem dos quadrinhos é uma linguagem que nos fornece muitos meios, né, para pensar, para leitura de forma diferente da literatura, né, assim como o cinema tem a sua própria linguagem e vai ter outras questões importantes também para serem trabalhadas em sala, né, mas eu acho que talvez os quadrinhos não sejam tão utilizados. Claro, teve toda uma polêmica aí há 1 ano, 2 anos atrás, do prefeito do Rio de Janeiro, né, banindo um quadrinho porque tinha personagens gays, né? Vocês devem se lembrar dessa polêmica. Existe, claro, uma polêmica maior, como talvez o cinema, por ter a imagem, né? Então, a imagem, ela é vista, ela não... na literatura, se existe uma cena de sexo entre 2 homens, por exemplo, né, a pessoa precisa ler o livro todo para identificar aquilo, ou ter ouvido alguém falar sobre, né? E nos quadrinhos, pela imagem, como o cinema, talvez isso seja mais facilmente identificado e mais facilmente banido, né? Estou aqui pensando, claro, isso não é uma resposta, é só uma reflexão, mas eu acho sim muito relevante pensar os quadrinhos de forma acadêmica no ensino básico. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima para a gente pensar as questões sociais e da própria linguagem, né? Como alfabetização mesmo, né? De leitura de imagem, pensar ali a imaginação de quem lê, né? Entre um quadro e outro. Isso tudo é muito importante também. Reitero tudo o que a professora Renata falou. E só também para acrescentar um pouco da experiência individual, assim, eu também me frustrava bastante com essa falta de inclusão dos quadrinhos no âmbito acadêmico, né? E aí a professora Renata veio como uma luz no fim do túnel, lá na graduação, porque ela trazia os quadrinhos e eu me encontrei lá, finalmente alguém que leva a sério, né? Que entende a linguagem dos quadrinhos como ela falou, algo que oferece muitas ferramentas para a gente, principalmente num curso de formação de professores, né, para justamente nos preparar para lidar com esse tipo de material em sala de aula. Então, eu acho bastante positivo também. Certo. Então, assim, eu quero agradecer conhecê-las, né, assim, por essa mídia, por essa plataforma. Espero que, de alguma maneira, vocês apareçam no campus de Tomé Açu. Marcelo também promova outras interações e as convide novamente. Quero agradecer ao professor Marcelo por poder possibilitar essa conversa com vocês. Eu acho que foi muito proveitosa. Assim como muitos aqui, eu anotei bastantes considerações que eu vou depois pesquisar. Fiquei muito feliz, eu não conhecia, vou pesquisar o grupo de pesquisa de vocês para me inteirar, para ver o que vocês estão tratando, porque talvez a gente pode fazer até depois uma parceria, uma conversa. Já vou de alguma maneira vender aqui um contato, né? Quero agradecer a todo mundo que pôde participar, ficar com a gente até agora. Realmente os comentários de vocês, pelos nossos participantes aqui, foram muito positivos, um processo mesmo de enriquecedor de conteúdo. Eu acho que vocês trouxeram tudo muito bem explicado, com referências que foi as que eu anotei para pesquisar depois e trazer algumas considerações para trabalhos futuros. Professor Marcelo, eu me despeço, agradeço às meninas mais uma vez e passo a palavra para vocês, para você, para poder, de alguma maneira, aí, conduzir a fala final delas, ok? Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer te conhecer. Com certeza a gente vai armar mais parcerias. Eu acredito que o Marcelo vai pedir para vocês se despedirem, né, professor? Vamos lá. Então, foi muito bom ouvir vocês, professora Renata, professora Priscila, e também o professor Carlos. A gente tem um formulário que as pessoas estão preenchendo ali a presença, e sempre tem um espaço para comentário.
Então, tem vários comentários muito bons ali de agradecimento pela fala, de elogio, pedindo material, de repente os slides, se vocês puderem compartilhar. Se vocês permitirem, a gente pode mandar por e-mail para as pessoas os slides de vocês, tá? Então, muitos elogios aí. E, enfim, a mim só fica a gratidão a ser expressa aqui, porque foi, assim, superar todas as minhas expectativas de ouvi-las. Foi muito bom rever o quadrinho da Alison Bechdel, que faz um tempo aí que eu tenho e às vezes volta, enfim. Eu até perguntei, é só o From Home que está traduzido? Não, o Você é Minha Mãe também tem tradução. A única obra dela que não tem é o Dykes, e se eu não me engano ela vai lançar um livro novo em breve. Legal, eu tenho o From Home traduzido, tenho o da minha mãe em inglês. Bom saber que já saiu em português também. E, enfim, estou muito feliz, e feliz de ver a Renata. A Renata é alguém, assim, que conheço há muitos anos. Queria agradecer. Aventuras pela Califórnia, por Florianópolis. É bom revê-la. Um alento ter uma tarde, assim, entre amigos, entre pessoas interessadas em literatura, em quadrinhos, né? Conhecer o Carlos, tá, assim, conversando sobre essas questões nesses tempos tão difíceis, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, Marcelo, por ter proporcionado esse momento aí bastante acolhedor e gostoso para a discussão. E saudades. E daí fica o convite, assim que for possível, venham para Tomé Açu, venham me visitar e venham a participar conosco de atividades no nosso campus. Pode deixar. E agradeço também ao professor Carlos, que sempre conduz muito bem e que trabalha muito bem com essas questões das visualidades. Eu sabia que ele era uma pessoa ideal para estar aqui com a gente. Então, muito obrigado, professor Carlos. Olha, estamos aclamando aqui. A Fabíola gostaria de abrir a câmera para aplaudir, professora, a condução aí do trabalho das professoras. Isso, fiquem à vontade. O pessoal que está presente também a gente agradece e pode ficar à vontade. Quem quiser abrir a câmera, quem quiser abrir o microfone, a gente tá aberto, pode falar, pode abrir, tá bom? É o momento final aí. Obrigado, Fabíola. Eu também sigo a Fabíola aqui, ó. Isso aí, tá? Fica aberto, pode abrir também o microfone, quem quiser falar. E daí todo mundo convidado para a semana que vem. Nós temos um encontro sobre educação e resistência quilombola em tempos de pandemia, com duas professoras que trabalham tanto na área acadêmica, mas que vivem em comunidade quilombola, são feministas. Uma delas é de religião de matriz africana, então tem muita experiência aí para falar a partir desse lugar de fala das comunidades quilombolas, né? Então todo mundo está convidado e acompanhar também a nossa programação na nossa página. Então é isso, desejo a todos, a todas e todos boa noite e que a gente possa continuar com essa discussão também em outros lugares, né? Seja em grupo, seja nos e-mails, nos contatos que a gente tem e na nossa vida acadêmica, pessoal, social. Boa noite a todos, todas. Obrigado, Joel, pela transmissão, por estar aqui com a gente. Obrigado a Michele, as meninas do grupo de estudos em Tetrainvisibilidades. As alunas estavam ali vibrando também do nosso grupo, tirando um monte de foto e print, depois eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Boa noite, não deixe de assinar também a presença. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.